Segunda-feira foi um dia muito importante, foi um dia muito produtivo para o jornalismo da Rádio Bandeirantes. Ouvimos o vice-presidente Hamilton Mourão, ouvimos o presidente Jair Bolsonaro. Parece que todos botando água na grande fervura que estava em ebulição no Brasil na última semana. O presidente muito tranquilo na entrevista exclusiva que concedeu ao jornalista Marcelo D'Angelo, do grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, aqui nos bastidores do poder, ao lado de Cláudio Humberto lá em Brasília, com a participação da Lana Canepa aqui em São Paulo, e do Pedro Campos, tivemos também uma entrevista muito tranquila do vice-presidente Hamilton Mourão, que é das Forças Armadas. Nós temos sempre cobrado isso, né? Que as Forças Armadas se manifestasse. Claro que ele, como vice-presidente, não está representando as Forças Armadas, mas de qualquer maneira é um general e ocupando um cargo de muita importância dentro do governo. Afinal de contas, ele é o 02 do presidente Bolsonaro. Deu uma tranquilizada. Agora, precisamos ver a evolução, né? O que vai acontecer mais para frente, mesmo porque tem gente puxando o elástico. Haja vista a jovem que acabou sendo detida e levada para a Superintendência da Polícia Federal, que é uma rebelde sem causa e que disse que se tomam o acampamento deles, que estava ali em frente ao Supremo e foi desmontado, eles tomam o Congresso Nacional. Simples assim. Então vamos ver a evolução disso, mesmo porque já houve manifestações contrárias à prisão desses manifestantes, né, desses ativistas que fazem parte do grupo de apoio ao presidente da República. Mas, de qualquer maneira, tanto o presidente como o vice Hamilton Mourão ontem tranquilizaram em relação ao que esperam para o futuro, e é preciso mesmo que haja muita tranquilidade para sair dessa pandemia que derrubou não só, né, os nossos equipamentos de saúde, que foram insuficientes, estão sendo insuficientes, como principalmente a economia brasileira. Mas vamos ouvir a palavra do vice Hamilton Mourão, que foi proferida ontem nessa entrevista que foi concedida em Brasília ao Cláudio Humberto. O pessoal fica olhando para 64 fazem 56 anos, página virada da história. Não é? Então o presidente deixou claro que as Forças Armadas não participam de aventura, não é? Porque se tem se colocado muito que o presidente busca promover tipo um autogolpe, não é? Se instalar de forma ditatorial no governo, e essa não é e nem nunca será, não é, a visão dele, e ele sabe muito bem que as Forças Armadas não o acompanharão numa aventura dessa natureza. É isso que ele quis dizer. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, companheiros. Bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E olha, mais um dia que começa com a Polícia Federal nas ruas. A Natália Pazzi, direto de Brasília, com os detalhes da operação de hoje. Bom dia, Natália. Oi, Thaís, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha agora pela manhã. Exatamente, a Polícia Federal foi novamente às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão agora pela manhã. Essas medidas elas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa ação, para a gente ter uma ideia, que é um desdobramento daquele inquérito que apura a organização e financiamento de atos antidemocráticos. Ao todo, de acordo com as informações que foram passadas pela Polícia Federal, são 21 mandados e os alvos estão aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Maranhão e também Santa Catarina. E algumas pessoas acabaram se pronunciando pelas redes sociais. Um deles foi o deputado federal Daniel Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em uma rede social que foi um dos alvos dessa operação nesta manhã. Ele disse que a Polícia Federal estava em seu apartamento e que isso aconteceu porque ele está incomodando algumas esferas do velho poder. Outro que se disse alvo é o blogueiro Alan dos Santos, que também é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e tem um canal na internet.
Os dois, eles falaram pelas redes sociais, a Polícia Federal não confirma esses 21 nomes desses 21 mandados de busca e apreensão. É bom ressaltar que são mandados de busca e apreensão, por enquanto, nenhum de prisão, como aconteceu ontem, resultando na prisão da ativista Sarah Winter. Por enquanto, essas são as informações da Polícia Federal. A gente segue acompanhando para saber também os nomes de todos esses alvos que estão nessas buscas da Polícia Federal agora pela manhã, destacando que são 21 aqui em Brasília, São Paulo, Rio, Minas, Maranhão e Santa Catarina, Thaís. Boa, obrigada, Natália Paz. E mais um dia começando agitado. E aí só uma coisa, né? Quando é muito interessante a gente notar que parte, ou quase todos, esses personagens políticos que dizem que são contra o sistema, que são alvos, que são vítimas da estrutura, todos eles se elegeram dentro dessa estrutura, né? Transitam em torno dela, concorreram a eleições, têm cargos no governo, são assessores. É o discurso que a gente já viu outras vezes acontecer também, de você se dizer contra algo que, de alguma forma, também te beneficia. O Cláudio Humberto, direto de Brasília, com o seu bom dia aqui para os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís, muito bom dia José Paulo de Andrade, bom dia Pedro Campos, bom dia ouvintes. Eu acho que vocês traçaram bem ali o quadro que estamos vivendo neste momento, o que se percebia-se ontem no Palácio do Planalto e também na vice-presidência da República, que fica num anexo do Palácio do Planalto, um clima de absoluta normalidade, de tranquilidade. O governo não parece muito preocupado com essas manifestações de domingo, né, de ativistas mais radicais que agem sempre em defesa, ou pelo menos dizem agir em defesa do governo, mas acabam chamuscando mesmo as relações do Poder Executivo com os demais poderes, com seu radicalismo, e como se viu no domingo até atirando rojões contra a sede do Supremo Tribunal Federal. Na entrevista de ontem com o vice-presidente Hamilton Mourão, ele me pareceu muito incomodado com isso, mas assim, num certo limite, né? Ele acha que o número de manifestantes é sempre tão insignificante, assim, que não vale a pena perder muito tempo com eles. Ele acha que o governo só deve agir mesmo no sentido de chamar na chincha, né, e mandar com que eles parem com isso, se isso ganhar uma proporção maior. Eu tenho a impressão que é um erro de avaliação do vice-presidente, porque, afinal de contas, essa proporção maior já foi atingida, né? Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal está ali no limite, né, de ofender a lei, investigando e também julgando acusados de crimes contra o próprio Supremo, portanto, pisoteando, né, alguns princípios basilares aí das leis e do direito brasileiro. Mas, de qualquer maneira, o que se percebe é uma ânsia também muito grande, é algo que, inclusive, eu publiquei hoje na minha coluna. Há uma ânsia que do Palácio do Planalto, inclusive do próprio presidente da República, para se livrar do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele tem seus seguidores, tem seus aliados, que é exatamente essa gente aí que sai aos domingos nas ruas de Brasília para tentar tocar o terror de alguma maneira. Mas o fato é que ele já encheu as medidas, encheu o saco. Ele causa tantos problemas para o governo, tantos constrangimentos, que o melhor que o ministro tinha a fazer neste momento, e foi o que eu ouvi ontem em conversas reservadas com pessoas do governo, ministros, etc., o melhor que Weintraub faria ao governo e ao país era pedir para sair. Agora, ele foi útil, não é, Cláudio Humberto? Para pirotecnia do governo federal, não é? A gente sabe que para algumas equipes, e esse pode ser o perfil da equipe do governo Jair Bolsonaro, é bom você ter alguém ali que de alguma forma atrai as atenções, se comporta de uma forma às vezes até caricata, porque isso canaliza a energia para essa pessoa e também tira a energia de outros pontos. A gente vê isso às vezes acontecer em empresas, em grupos políticos, e me parece que o ministro Weintraub, pela nenhuma entrega que ele fez ainda na educação e pelo tanto de constrangimento que ele já causou ao governo, foi muito útil até agora para gerar essa pirotecnia fora da área de atuação dele. Por que teria mudado, Cláudio?
essa não é uma utilidade, ele não é usado, essa que é a questão, né? Nitidamente o governo não chega, vai lá, vai Weintraub, chuta na canela do fulano, vai lá, vai Weintraub, faz isso, faz aquilo. Não, o que ele faz, os erros que comete, as bobagens que fala, é tudo invenção dele, né? Ele se acha um gênio, sabe? Tem essa particularidade, né? As pessoas me dizem que o Weintraub se acha assim um ser pensante superior. E, portanto, assim, ele não age necessariamente a mando do Palácio do Planalto ou a serviço de alguma estratégia. Ele faz aquilo de moto próprio. Se você for observar direitinho, né, o que já aconteceu, o que ele já fez até agora, o que é que ele entregou de fato, né, até agora? Ele entregou o esgarçamento definitivo das relações do presidente da República com o Supremo Tribunal Federal. Simples assim. Quer dizer, que se havia ali uma dificuldade de relacionamento entre o presidente Bolsonaro e os ministros do Supremo, essa dificuldade virou uma coisa absolutamente impossível de restabelecer depois do vazamento daquela reunião ministerial em que ele ofende os ministros, chama os ministros de vagabundos, etc. e tal. O ministro da Educação não tem diálogo possível com a comunidade acadêmica brasileira, né? Com a comunidade acadêmica, eu falo assim, com os próprios professores, né, universitários. O MEC há muito tempo deixou de ser o Ministério da Educação, é o Ministério das Universidades. E tem um ministro que não consegue dialogar com as universidades, né? Assim, o fato de ser conservador não impede, ou não impede ninguém, em princípio, de estabelecer esse contato. Basta ser respeitado. Ainda que seja conservador, basta ser uma pessoa respeitável para manter essa relação. E, de outro lado, também o ministro da Educação queimou todas as pontes de relacionamento que existiam com o Congresso Nacional. Quer dizer, ele não tem mais o que fazer no governo. Ele fica criando problemas e atrás de problemas. O último deles, o último constrangimento que ele causou ao governo foi comparecer sem máscara à esplanada dos ministérios, tomou a multa de R$2.000 do governo aqui do Distrito Federal, e isso foi notícia no mundo inteiro. Esse tipo de papelão, né, do ministro da Educação já encheu as medidas. O presidente da República também faz os seus próprios papelões, mas ele foi eleito, né? Foi 57 milhões de votos, de alguma maneira o autorizam a fazer o que lhe vem a telha. Né, Cláudio? Não deixou de ser interessante ele chamar a atenção do ministro da Educação. Ele que fez tantas vezes isso, né? De ir lá no meio da multidão, sem máscara. Quando o ministro foi, ele chamou a atenção. Porque é isso, né? Ele foi eleito. Ele meio que ele se considera inimputável, né? Na medida em que foi eleito, tem lá o respaldo do voto popular. O Weintraub era um assessor nível C, digamos assim, da Casa Civil. Aí virou ministro da Educação, né? Um pouco ali por influência do chefe dele na época, que tinha força, o ministro Onyx Lorenzoni. Não é propriamente alguém com uma representatividade, uma liderança que o autoriza, inclusive, a fazer bobagem. Tem uma coisa, né, Cláudio Humberto? Seguinte, esse ministro tinha que ser demitido no dia seguinte da exposição daquela reunião do Supremo Tribunal Federal, né? Não havia condições de um ministro continuar no cargo e depois de chamar de vagabundos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tinha mais condição nenhuma ali. A partir daquele dia acabou, né? E outra, nós estamos discutindo tanta coisa, que vocês falaram tanta coisa, nós estamos há 14 minutos no ar falando dessa operação da Polícia Federal e do Ministro da Educação. Nós não falamos uma vez a palavra Enem, não falamos uma vez a palavra desempenho das escolas, não falamos uma vez a palavra da qualidade do ensino público brasileiro. Esse debate e nem de coronavírus, hein? Nem de coronavírus. Esse debate ficou à margem, Zé Paulo, durante o período em que Abraham Weintraub está à frente ainda do Ministério da Educação. Mas é por isso que eu acho, Pedro, que ele serve para a pirotecnia do governo federal. Mas você não pode ter um ministro da Educação para servir de pirotecnia, Lógico que não. O ministro da Educação é para cuidar do Enem, para cuidar da qualidade. Você vê o PISA, o resultado da educação brasileira. Os alunos do Brasil não sabem fazer operação básica de matemática e não sabem interpretar um texto, que é o mínimo, né, que se espera de uma educação pública.
Então, assim, essa pirotecnia toda, esse outro lado que o ministro vai entrar obtém, ele pode continuar como assessor do presidente, como chefe de campanha do presidente. Com o ministro que não dá, Cláudio, é isso aí. Sem dúvida nenhuma. Agora, essa pirotecnia dele, Thaís, é no pé do presidente, é para dentro do governo, né? Acaba atingindo aqueles fogos de artifício que foram lançados contra o Supremo. Você imagine o Weintraub lançando contra o Palácio do Planalto. É basicamente mas esse agrada. o trabalho Pelo dele. menos parte do governo deve gostar, Cláudio. Primeiro porque fala a mesma língua e segundo porque se não gostassem, ele não estaria até hoje no cargo. Olha, de cabeça aqui eu consigo listar umas 20 desse tipo de ação cometidas pelo ministro da Educação, a começar logo que ele tomou posse, aquele vídeo ali dele dançando na chuva. Se a gente parar para pensar, é fácil listar várias e várias. A postagem do Cebolinha agredindo a China. Quanta coisa ele Outro já não dia fez. nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes a Priscila Cruz, que é presidente do movimento Todos pela Educação. Ela mostrou uma preocupação muito pertinente com a qualidade do ensino brasileiro no pós-pandemia. Quem é aluno de escola privada e está tendo aula online está conseguindo absorver algum tipo de conteúdo. Quem é aluno de escola pública está sofrendo. Não é culpa do professor. Aliás, a gente tem que bater palma, assim como batemos palmas para os profissionais da saúde, para os professores que estão se reinventando, Zé Paulo de Andrade. Os professores estão aprendendo a trocar a roda com o carro andando, porque nunca passaram por uma situação como essa, mandando lição para os alunos. Agora, aqueles que são mais prejudicados do ponto de vista econômico, eles não têm as mesmas condições para acompanhar uma aula. Às vezes tem um computador em casa, né, com internet, que não é possível. Você tem 2 filhos, tem que escolher um, porque os 2 têm aula no mesmo horário. Então essa situação, né, precisa ser enxergada pelo poder público. Todos precisam estar juntos. Não é jogar a bola para o governo do estado, para a prefeitura. O Ministério da Educação devia coordenar todo essa engenharia para que a educação brasileira não sofresse tanto durante a pandemia do coronavírus. Na entrevista... Você lembra bem essa reinvenção, mas é importante também destacar, além dos professores, o papel dos pais, viu? Muitos pais aí que não tinham esse hábito, né, de acompanhar de pertinho o que o filho está estudando, hoje se empenham exatamente para ajudar o filho. E muitos não têm condições, não tiveram até escola, mas estão se empenhando também, além dos professores. Os professores hoje não se limitam àquele período de aula presencial, não, eles estão até dobrando o seu expediente no sentido de indicar aos alunos qual o melhor caminho para aquelas questões que são dadas diariamente a eles. E olha, cá entre nós, né, nós fomos estudantes dessa fase aí, não é fácil também para a criançada ter aquela responsabilidade que teria se estivesse tendo aula presencial. Claro que não. Na escola. E eu tô nessa situação aí que você falou, de pai de criança criança e pré-adolescente que está recebendo esse material. E a nossa ajuda é fundamental. Só que nós não fomos preparados para isso também, né? Você não Agora, tem Pedro, a capacitação de um professor para ensinar. Esse é um drama mesmo das famílias que tem filho pequeno, então é terrível isso, né? Acho também que você tem toda a razão, o Estado tinha que, atuar no sentido de melhorar isso, né? De alguma maneira, de criar algum programa emergencial. Não criaram tantos programas emergenciais, né? Por que não um programa emergencial de inclusão, né? De inclusão digital, sobretudo de alunos que não têm, porque tem aquelas famílias que têm lá um computador, mas tem aquelas famílias também que não tem nem isso, né? Nem está longe de ter um computador, não tem acesso a nada, nem mesmo a um celular, etc. Embora seja o aparelho mais popular hoje no Brasil, são quase 250 milhões de unidades, né? Mais do que a população brasileira. Mas, novamente, olha, o MEC, na verdade, nos últimos anos, nas últimas décadas, se transformou num órgão meramente formulador, assim, de diretrizes, de propor ações, etc. Mas a educação mesmo, a educação básica, a educação média, no Brasil está a cargo de estados e municípios. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, mas não é do MEC. O MEC só cuida de universidades. É por isso que eu até já falei aqui que deveriam mudar a denominação desse ministério, porque não é mais de educação, e o MEC era a sigla, né, de Ministério da Educação e Cultura. Não cuida de cultura já também há uns 30 anos ou 40, e de educação só a superior.
Portanto, é preciso, talvez, não sei se nem sequer se é necessário, com as universidades autônomas que temos hoje, se é necessário ter um ministério das universidades. Mas da educação, eu não tenho dúvida que sim, além das diretrizes e de financiar tudo aquilo, é só apresentar projeto, também tem isso, viu? Se o prefeito, o governador apresentar um projeto, por exemplo, de informatização das escolas, tem dinheiro para isso, mas tem que fazer um projeto, tem que fazer bem feito, tem que apresentar, vir aqui, batalhar, defender, e consegue. Vários, inclusive em São Paulo, eu me lembro, eu sei disso, há pelo menos 10 anos, São Caetano do Sul, por exemplo, se orgulha de haver informatizado todas as suas unidades públicas de educação. Portanto, é possível ser feito, mas o que a gente precisa é de homens públicos, de gestores públicos com vontade política para fazer a diferença.